Leitura do Evangelho de João, capítulos 17 ao 21, na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. João, capítulo 17. Essas palavras Jesus falou e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, eu completei a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu tenho manifestado teu nome aos homens que do mundo tu me deste. Eles foram teus e tu deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste. E eles as receberam e verdadeiramente souberam que eu saí de ti, e eles creram que tu me enviaste. Eu oro por eles, eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque eles são teus. E todos os meus são teus, e os teus são meus, e eu sou glorificado neles. E agora eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu próprio nome aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Enquanto eu estava com eles no mundo, eu guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura pudesse se cumprir. E agora eu vou para ti, e estas coisas eu falo no mundo para que eles tenham a minha alegria consumada em si mesmos. Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não oro para que tu os tire do mundo, mas para que tu os guarde do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por causa deles, eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. E oro não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste, assim como me amaste. Pai, eu desejo que, onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para que eles vejam a minha glória, a qual tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ó Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes tenho declarado o teu nome, e declararei que o amor com que tu me amastes possa estar neles e eu neles. Lembre-se de deixar o seu like no canal. João, capítulo 18. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou com seus discípulos. E também Judas, o que o traía, conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunira ali com os seus discípulos.
Tendo então Judas recebido um destacamento de homens e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Jesus, portanto, sabendo todas as coisas que lhe aconteceria, saiu e disse-lhes: A quem buscais? Eles responderam-lhe: A Jesus de Nazaré. Disse-lhe Jesus: Eu sou ele. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Eu sou ele, eles recuaram e caíram no chão. Então ele perguntou novamente: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus de Nazaré. Jesus respondeu: Eu tenho dito que eu sou ele. Se, portanto, vós me buscais, deixei-os seguir seu caminho, para se cumprir a palavra que ele tinha dito: do que me deste deste mundo, deles eu perdi. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Disse então Jesus a Pedro: Coloca a tua espada na bainha. O cálice que meu pai me deu, não devo beber? Então o destacamento, o capitão e os oficiais dos judeus prenderam a Jesus e ataram-no. E conduziram-no primeiramente a Anás, porque era o sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro seguia Jesus, e o mesmo fazia outro discípulo. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e foi e entrou com Jesus no palácio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou parado do lado de fora do portão. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou àquela que guardava a porta e trouxe Pedro. Então a donzela que guardava a porta disse a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Disse ele: Eu não sou. E estavam ali os servos e os oficiais, tendo feito uma fogueira com carvão, porque fazia frio, e eles estavam se aquecendo. Também Pedro estava parado junto deles se aquecendo. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo onde os judeus sempre se reúnem, e eu nada falei em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que eu lhes falei. Eis que eles sabem o que eu disse. E havendo ele falado isso, um dos oficiais que ali estavam bateu em Jesus com a palma de sua mão, dizendo: Assim que tu respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se eu falei mal, dá testemunho do mal. Mas se bem, por que tu me feres? Então Anás o enviara, manietando ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali se aquecendo. Disseram-lhe então: Não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou eu. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Eu não te vi no jardim com ele? Pedro então negou outra vez e imediatamente o galo cantou. Então eles conduziram Jesus a Caifás para a sala de julgamento, e era cedo. E eles não entraram na sala de julgamento para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então chegou Pilatos diante deles e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, nós não o entregaríamos para ti. Disse-lhes então Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: Não nos é lícito matar homem algum. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito:
significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou novamente na sala de julgamento e chamou a Jesus e disse-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Dizes estas coisas de ti mesmo, ou foram os outros que te contaram de mim? Pilatos respondeu: Eu sou um judeu. A tua própria nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. O que tu fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então os meus servos lutariam para que eu fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Então és tu um rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: O que é a verdade? E dizendo isso, ele foi novamente até os judeus e disse-lhes: Eu não acho nenhuma culpa nele. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis então que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente, dizendo: Este homem não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um ladrão. João capítulo 19. Então, pois, Pilatos tomou a Jesus e o açoitou. E os soldados, entrelaçando uma coroa de espinhos, puseram-lhe sobre a sua cabeça, e eles colocaram-lhe um manto de púrpura, e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E eles golpearam-lhe com as suas mãos. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis que vou-lo trago para vocês, para que saibais que eu não acho nele nenhuma culpa. Saiu então Jesus, vestido com um manto de púrpura e coroa de espinhos. E disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Quando os principais sacerdotes e os oficiais o viram, gritaram dizendo: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque nenhuma culpa eu acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, ele deve morrer, porque ele se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, ele ficou mais atemorizado, e entrou outra vez na sala de julgamento e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Tu não falas comigo? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Jesus respondeu: Tu não poderias ter poder contra mim se de cima não te fora dado. Por isso, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Daí em diante, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: Se tu deixares este homem ir, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei fala contra César. Ouvindo então Pilatos esse dito, ele trouxe Jesus para fora e sentou-se no assento de julgamento, no lugar que é chamado Pavimento, mas em hebraico, Gábata. E era a preparação da Páscoa e cerca da hora sexta. E ele disse aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritavam: Fora com ele, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Eu devo crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Nós não temos rei senão César. Então entregou-lo para que fosse crucificado, e eles tomaram a Jesus e o levaram. E carregando ele a sua cruz, saiu para um lugar chamado Lugar de uma Caveira, que é chamado em hebraico Gólgota,
onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, e grego e latim. Então diziam os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que eu escrevi, eu escrevi. Então os soldados, tendo crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte e também uma túnica. Mas a túnica era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Portanto, eles disseram entre si: Não a rasguemos, mas lancemos a sorte sobre ela para ver de quem será. Para que possa se cumprir a escritura que diz: Eles repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram a sorte. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Cristo estava em pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Então ele disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua própria casa. Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam terminadas, para que pudesse se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Ora, estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam uma esponja de vinagre e, pondo-a sobre o isopo, a colocaram na sua boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E ele, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, porque era a preparação para que os corpos não ficassem na cruz no dia do Shabat, porque foi aquele Shabat um grande dia, pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e que fossem tirados dali. Foram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro com que ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, eles não quebraram as suas pernas. Mas um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Pois estas coisas foram feitas para que se cumprisse a Escritura: Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: Eles olharão para o qual perfuraram. E depois disso, José de Arimateia, sendo discípulo de Jesus, mas em secreto, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos o deixou. Portanto, ele foi e tomou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que antes viera ter com Jesus de noite, trazendo uma mistura de mirra e aloés, pesando cerca de 100 libras. Eles tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Ora, no lugar onde ele fora crucificado havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo, em que nenhum homem havia sido colocado. Eles colocaram Jesus ali por ser dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto. Você já se inscreveu no canal? João capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro cedo, sendo ainda escuro,
e viu que a pedra fora retirada do sepulcro. Então ela correu e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Eles levaram o Senhor do sepulcro, e nós não sabemos onde eles o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Assim os dois corriam juntos, mas o outro discípulo ultrapassou a Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E ele, curvando-se, olhou para dentro e viu os panos de linho postos ali. Todavia, ele não entrou. Então chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu os panos de linho caídos, e que o lenço que estivera sobre a sua cabeça não estava caído com os panos de linho, mas enrolado em um lugar à parte. Então foi também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e ele viu e creu. Pois como eles ainda não entendiam a Escritura, que diz que ele deveria ressuscitar dos mortos, então os discípulos retornaram para sua própria casa. Mas Maria ficou parada e chorando ao lado de fora da sepultura, e enquanto ela chorava, curvou-se e olhou dentro do sepulcro e viu 2 anjos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que tu choras? Ela lhes disse: Eles levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. E quando ela havia dito assim, ela voltou-se para trás e viu Jesus em pé e não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que tu choras? A quem procuras? Ela, supondo que fosse o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde tu o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: Eu subo para o meu Pai e vosso Pai, e para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e contou aos discípulos que ela vira o Senhor e que ele lhe falara essas coisas. Então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Então disse Jesus novamente: Paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os pecados retiveres, lhes serão retidos. Mas Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Portanto, os outros discípulos diziam-lhe: Nós vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: A não ser que eu veja em suas mãos a marca dos cravos, e não puser o meu dedo na marca dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. E 8 dias depois, entraram outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Então chegou Jesus, estando as portas fechadas, e ficou no meio e disse: Paz seja convosco. Então ele disse para Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe aqui a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Tomé, porque me viste, tu creste. Abençoados são os que não viram e creram. E
muitos outros sinais que não estavam escritos neste livro, verdadeiramente Jesus fez na presença de seus discípulos. Mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida através do seu nome. Lembre-se de deixar o seu like no canal. João capítulo 21. Depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-se do seguinte modo. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Eu vou pescar. Disseram-lhe eles: Nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Mas vindo a manhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhe Jesus: Filhos, tendes algum alimento? Eles responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados, arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu-lo, e semelhantemente o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Assim, tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Ele disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito na terceira vez: Tu me amas? E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, eu te digo, quando tu eras jovem, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando envelheceres, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E falou isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E tendo falado isso, disse-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que também se reclinava sobre o seu peito na ceia, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair?
Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, o que fará este homem? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é isso para ti? Segue-me tu. Então divulgou-se entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é isso para ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e escreveu estas coisas. E nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E há ainda também muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se cada uma fosse escrita, eu suponho que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Amém. Esta leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca publicada pela BV Books no Brasil. Completamos mais um dia da nossa leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. A você que faz a leitura comigo, eu peço aquele tradicional like que vai nos ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas. E se você chegou aqui agora e quer fazer a sua leitura bíblica e encontra na nossa leitura um apoio, se inscreva no canal e ative o sininho. Você também pode fazer o download do plano de leitura bíblica no link na descrição. Por hoje eu vou ficando por aqui. Que a paz esteja dentro de ti. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e para sempre. Amém.